Questão número 19 é uma questão considerada bem difícil. A gente pode dizer que ela é uma questão do cão. É claro que se você já viu a solução antes, fica fácil, né? Olha o que a gente tem aqui. Nós temos 3 mais 2 raiz de 2 elevado a 2008. Isso está dividido por 5 raiz de 2 mais 7 elevado a 1338. E para completar a complicação tem aqui mais esse termo 3 menos 2 raiz de 2. Muito bem. Quando você tiver esse tipo de questão, claro que você tem que ser craque em cálculo de radicais, né? Você tem aqui números que misturam parte inteira com parte racional. Tem que saber cálculo de radicais. Agora, olha só. Isso aqui está elevado a 2008. Veja bem, se fosse para elevar ao quadrado, você até poderia elevar. Isso aqui é quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Se fosse para elevar ao cubo, também dava para fazer. Agora, elevado a 2008. Nem computador vai fazer isso, tá? Então, lembra bem uma coisa. Toda vez que você tiver uma expressão dessa, com radical misturado com número inteiro, e tiver precisando elevar alguma potência, isso não dá para fazer. São cálculos monstruosos. Isso aqui só vai poder ser feito quando essa base aqui valer 0 ou então quando ela valer 1. Porque 0 elevado a qualquer coisa dá 0 e 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1 também. Agora, se for diferente, você não tem como fazer. É claro que a gente vê aqui que isso aqui não é 0 nem é 1. Então essa expressão aqui não tem como você calcular. Mas às vezes você tem uma mistura, né, de outros números, uma expressão maior aqui dentro, tá? Depois que você arrumar essa expressão, pode ser que fique 0 ou que fique 1, e aí você pode elevar qualquer número. E aí, o que você vai fazer com essa expressão? O que acontece é o seguinte, além de ser 0, além do 0 e 1 poderem ser elevados sem dificuldade a qualquer potência, tem um outro caso. Pode ser que a divisão desses dois números aqui dê, por exemplo, 1. E aí, se você tiver 1 aqui nessa divisão, você vai poder elevar qualquer coisa. O problema é que esse número é diferente desse, e eles estão elevados a potências diferentes. E não tem fórmula para você fazer isso, né? Por exemplo, A elevado a x dividido por B elevado a y. Tem fórmula para isso? Você tem fórmula para potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, ou soma, se for multiplicar. Você tem fórmula para bases diferentes, mas expoentes iguais. Aí vai ficar fração elevada àquele expoente. Mas aqui você tem base diferente e expoente diferente. Você tem que dar um jeito de fazer alguém ficar igual aqui. Ou fazer essa base ficar igual a essa, ou fazer esse expoente ficar igual a esse. Tá, e aí você tem que dar uma sacada aqui. Esse tipo de questão, normalmente, não tem como você resolver para números quaisquer. Se eu colocasse aqui números do tipo 8 mais 7 raiz de 5, por exemplo, tá frito, esse número aqui não vai dar para você fazer nada. Esses números que aparecem nesse tipo de questão, eles são escolhidos a dedo para dar certo. Ou seja, isso aqui só dá para você resolver para determinadas expressões. Para essa expressão aqui não vai dar certo, você não vai conseguir trabalhar com essa expressão. Mas essa aqui você vai conseguir trabalhar, sabe por quê? Porque essa expressão aqui não é uma expressão qualquer não, ela é uma expressão, digamos assim, eu diria manjada. Não, mas você pode transformar ela num negócio fácil aqui, quer ver? 3 mais 2 raiz de 2... é a mesma coisa que 1 mais raiz de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui você vai desconfiar. Você vai desconfiar que você tem como fazer aparecer a mesma base. Você não tem que fazer aparecer a mesma base para poder operar isso aqui? Porque você tem bases diferentes, expoentes diferentes. É o que você tem aqui. Puxa vida, se você conseguisse fazer aparecer as bases iguais,
Então vamos simplificar essa expressão. Essa expressão aqui, será que ela é uma expressão mais simples, elevado ao quadrado ou elevado ao cubo? Sim, ela na verdade é isso aqui, 1 mais raiz de 2 ao quadrado. Se você elevar 1 mais raiz de 2 ao quadrado, quanto é que vai dar isso aqui? Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quer dizer, 3 mais 2 raiz de 2 é o quadrado. É o quadrado de 1 mais raiz de 2. E essa outra aqui, adivinha? 5 raiz de 2 mais 7. Isso aqui é o quadrado? Não, mas é o cubo. Isso aqui é o cubo de 1 mais raiz de 2. Quer ver? Vou elevar 1 mais raiz de 2 ao cubo. Isso aqui vai ficar... Como é que é mesmo a fórmula para elevar a mais b ao cubo? Isso aqui é cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então vamos aplicar essa fórmula para 1 mais raiz de 2. Isso aqui vai ficar o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que vai dar 1, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. O quadrado do segundo vai ficar 2. Então 3 vezes 2, mais o cubo do segundo, que vai ficar 2 raiz de 2. Ah, tem que ser craque em cálculo de radicais para fazer isso, né? Se você não for craque em cálculo de radicais, você vai encontrar dificuldade de fazer isso aqui. Tá, então isso aqui vai ficar 1 mais 3 vezes 2, que é 6, vai dar 7. E aqui você tem 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, que é 5 raiz de 2. Ó, 7 mais 5 raiz de 2. Ó, 7 mais 5 raiz de 2. Então essa expressão aqui realmente é 1 mais raiz de 2 ao cubo. Então vamos reescrever essa expressão usando isso. Isso aqui vai ficar 1 mais raiz de 2 elevado ao quadrado. Aí vai ficar o quadrado, você vai multiplicar os expoentes. Vai ficar 2 vezes 2008, vai ficar 4016. E aqui no denominador você vai ter 1 mais raiz de 2 ao cubo. Então vai ficar 1 mais raiz de 2 elevado a 3 elevado a 1338. Aí vai multiplicar os expoentes. Quanto é que dá 3 vezes 1338? 1338 vezes 3. Isso aqui vai ficar 4014. Que conveniente, 4016, 4014. Bom, e ainda tem esse pedacinho aqui, não esquece dele. 3 menos 2 raiz de 2. E agora olha esses expoentes aqui, olha, você ficou com potências da mesma base. Então você repete a base e subtrai os expoentes. Subtraindo aqui os expoentes, vai ficar quanto aqui? 2, 4016 menos 4014, vai ficar 2. Então o resultado é 1 mais raiz de 2, vai ficar elevado a 2, e ainda tem essa parte aqui, 3 menos 2 raiz de 2. Quanto é que dá 1 mais raiz de 2 ao quadrado? Acabamos de fazer isso, né? É isso aqui, ó. É 3 mais 2 raiz de 2. Então isso aqui vai ficar 3 mais 2 raiz de 2, que é 1 mais raiz de 2 ao quadrado, e ainda tem isso aqui, 3 menos 2 raiz de 2. Puxa vida, ficou uma moleza, né? Isso aqui vai embora, vai ficar 3 mais 3, conta de criancinha, dá 6. Então o resultado dessa expressão monstra aí é 6. Quem diria, hein? Então olha o que ele está falando aqui. Esse número é um múltiplo de 11? Não. É um múltiplo de 7? Não. É um múltiplo de 5? Não. É um múltiplo de 3? Sim. É um número primo? Não. Então que coisa, se a gente tivesse olhado as opções antes, aí a gente ia ver que isso aqui é um número inteiro. Então, o raiz de 2 ia ter que sumir nessa expressão, né? Mas como é que a gente faria para assumir essa expressão? Essa historinha aqui de reduzir as potências à mesma base. E aí você tinha que ter a sacada, né? De ver que isso aqui é alguém ao quadrado e que isso aqui é alguém ao cubo. Aí ficou fácil. Questão considerada difícil, tá? Então a resposta correta
É a letra D de delta.